Mais um ano chegando ao fim, mais um Natal se aproximando e ainda tem muita gente que associa o dia 25 de dezembro com o nascimento daquele que é mais conhecido pelo termo Jesus Cristo. No entanto, neste vídeo eu vou expor a você se de fato Cristo Jesus queria que as pessoas prestassem atenção no dia, na data em que ele nasceu neste mundo. Também vou compartilhar com vocês de uma maneira clara ao longo do vídeo o que realmente Cristo Jesus ensinou quando o assunto é se atentar nele ou nos ensinamentos dele. E também vou deixar aqui uma reflexão com relação a esta questão, se devemos ou não nos preocupar e celebrar o dia em que ele veio a este planeta. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para não perder nenhum aprendizado, reflexão e não tirar nenhuma conclusão precipitada. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália, cognominada N Nascimento, autora das obras De Encontro com a Verdade Genuína, do e-book Frases e Poesias para Meditar ao Longo da Vida e do e-book O Tesouro Escondido. E como eu disse a você no início deste vídeo, quero bater esse papo com você a respeito do Natal, do famoso nascimento de Jesus de Nazaré, ou como muitos conhecem melhor, Jesus Cristo. E para iniciar este assunto, eu queria que você se atentasse neste trecho que diz ser uma das frases de Jesus Cristo. Preste atenção nestas palavras. Jesus esforçou-se para esclarecer aos seus apóstolos a diferença entre os seus ensinamentos e a sua vida junto com eles e os ensinamentos que pudessem advir posteriormente sobre ele. Disse Jesus: o meu reino e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. Não vos deixeis desviar por pregações sobre mim e sobre os meus ensinamentos. Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus, mas não vos deixeis ser extraviados pelas vielas da criação de lendas e de construção de cultos de crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e ensinamentos. No entanto, novamente, eles não compreenderam porque ele dissera isso. Você prestou atenção neste trecho riquíssimo? Você conseguiu perceber que no tempo em que Jesus de Nazaré estava neste planeta, ele já deixou bem claro para os apóstolos dele, aquela galera lá daquela época, que era para eles se aterem na mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, que não era para eles se desviarem sobre pregações acerca da vida de Jesus, sobre vielas e cultos com relação àquilo que Jesus de Nazaré pode representar. Jesus, quando esteve neste mundo, já tentou alertar aquele povo sobre tudo isso que nós vivemos até os dias de hoje. Cultos, celebrações, rituais, cerimônias, Santa Ceia, coisas que as pessoas dizem fazer a Deus, dizem fazer em nome de Jesus, que na realidade o próprio Jesus advertiu que não era para a gente se desviar por esses caminhos, não era para a gente perder tempo com pregações sobre ele, antes era para termos ao evangelho dele, ou seja, qual é a boa nova que ele trouxe ao mundo. E caso você queira saber qual é a boa nova que ele trouxe ao mundo, ou seja, o significado do evangelho dele, aqui no canal tem este vídeo falando sobre isso. Portanto, para que este vídeo aqui não fique muito longo, eu sugiro que após ele você assista a este vídeo para entender de uma vez por todas o que significa o evangelho que Cristo Jesus anunciou, porque existem muitos evangelhos no mundo, ou seja, existem muitas boas novas neste mundo, mas a que Cristo Jesus ensinou tem um significado completamente diferente do que as religiões apregoam por aí. Voltando para o rumo aqui do vídeo, focando nessa passagem que eu compartilhei com você, é evidente que quando
Quando foi que Jesus nasceu neste mundo? O que Jesus fazia? Como ele se comportava? No quesito material, é algo irrelevante. É algo que não faz sentido algum querermos saber, queremos investigar, queremos nos ater. A menos que seja por uma questão completamente de gosto pessoal. Mas isso não é nada que as pessoas necessariamente tenham que saber, porque isso não edificaria ninguém, essa é a realidade. Mas quando o assunto é gosto pessoal, tem questões que a gente não discute, então fica a critério de cada um. Só que o próprio Jesus, segundo o trecho compartilhado, já deixou bem claro que não era aconselhável as pessoas se aterem nisso. O interessante era que as pessoas se ativessem, e nesse caso ali ele falava com os apóstolos dele, era para que eles se ativessem na mensagem do Evangelho, e não sobre a vida dele, as crenças dele, como ele enxergava o mundo. Então, é interessante nós pegarmos o gancho aqui, aquilo que ele ensinou para os apóstolos também é aplicável a nós. No lugar da gente ficar se deixando levar por questões que envolvem a vida pessoal de Jesus de Nazaré, é muito mais útil e proveitoso nos atermos na essência e, mais do que isso, em praticar a boa nova do reino dos céus. Que eu já disse aqui que se você quiser aprender, assista ao vídeo que já foi indicado. Muitas pessoas hoje em dia perdem tempo querendo fazer cultos, cerimônias, rituais em nome de Deus, em nome de Jesus. E nisso elas pensam que estão agradando a divindade. Muitos também acham que isso é uma forma de adoração, de louvor. Outros também pensam que tais cerimônias e rituais é uma oportunidade de estar congregando com outros irmãos. Todavia, tudo isso não passa de achismo e gostos e opiniões pessoais. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que o caminho, verdade e vida proveniente do grande Criador do Universo ensinou. Cristo Jesus veio a este mundo para ser literalmente aquilo que ele se autoproclamava, luz do mundo. A finalidade da luz é trazer esclarecimento, lucidez, iluminação das ideias. E foi justamente isso que Cristo Jesus fez. Aliás, você sabia que tem diferença entre os termos Jesus de Nazaré, Jesus Cristo e Cristo? Se não sabia, saiba que aqui no canal também tem um vídeo explicando sobre isso. E explicando com base nos livros que as pessoas dizem ser sagrado, livros estes que elas carregam para cima e para baixo, e hoje em dia até de forma online, porém não entendem um terço daquilo que contém nestes livros. Por isso que este vídeo aqui do canal esclarece de uma vez por todas o que significa cada um destes termos. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo e Cristo. Então, quando o assunto é Deus, quando o assunto é Jesus, Cristo e Jesus Cristo, é interessante entendermos que as coisas são mais simples do que imaginamos. Nessa época do ano, essa época natalina, quantas famílias estão em discórdia por questões religiosas, outras questões políticas, outras por questões banais ali, que elas pensam ser uma coisa grave e na verdade não é. Então, convém ponderarmos no seguinte: 25 de dezembro é apenas uma data como qualquer outra, data comercial. É uma data para as pessoas consumirem mais e, logicamente, encher o bolso dos empresários aí. Ou seja, puro comércio, como qualquer outra data do ano. E fica a critério de cada um se comemora ou não. Se ajunta ou não com a família para fazer aquele almoço bacana, se vai fazer algum programa junto em alguma fazenda, se vai à praia, enfim. Cada um é que sabe se reúne ou não com as pessoas que gostam. O que é interessante evidenciar é que 25 de dezembro não tem nada a ver com Deus, espiritualidade, nascimento de Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Estas questões são questões tolas, fúteis e desnecessárias, segundo o próprio Jesus. Afinal de contas, a partir do momento que Cristo ensinou, por meio de Jesus de Nazaré, que era interessante os apóstolos, e aquilo que foi ensinado aos apóstolos pode servir para qualquer um de nós, a partir do momento que foi ensinado que não era para se ater a pregações sobre ele, a pregações e ensinos sobre as crenças dele,
e por aí vai, a partir do momento que foi evidenciado que o interessante era se ater na mensagem do Evangelho, na mensagem do reino que ele veio anunciar, já fica evidente que qualquer coisa que envolva vida pessoal de Jesus, que envolva gostos pessoais dele, meio dele ter feito a travessia aqui, se torna irrelevante. Ou seja, não é uma verdade absoluta, é apenas um ponto. E pontos, a gente sabe que cada um tem um gosto pessoal, mas gostos pessoais não se pautam como uma verdade absoluta. Sendo assim, eu espero que você compreenda que quer se juntar, quer se reunir com a sua família, fique à vontade, faça bom proveito disso. Só tome cuidado para não perturbar os seus vizinhos, porque hoje em dia estamos vivendo em uma época onde o desrespeito cresce e cresce muito. Pessoas querem fazer as comemorações delas e não se atentam que a liberdade de um indivíduo termina quando começa a do outro. Então tome cuidado aí com as suas festas, cuidado com o som alto, que ninguém é obrigado a tolerar o barulho alheio. Tome cuidado aí para você não se embriagar, porque pessoas embriagadas fazem besteira, cometem bobeiras e infernizam a vida alheia. Tome cuidado para você também não cair nas malhas dos entorpecentes, que são coisas além do álcool, se é que você entende o que eu estou querendo dizer. Cuidado para você não transformar um feriado em uma orgia. Não se esqueça que nós somos seres humanos e não pedaços de carne que ficam expostos aí, passando de mão em mão. Aprenda a se autovalorizar, se autorrespeitar. Não caia nessa baboseira de se desrespeitar e se tratar de qualquer maneira. Não faça isso com você. Não faça isso, não vale a pena, ok? Feriado tá aí. Natal é apenas uma data como qualquer outra. Dias de comércio e, para algumas pessoas, dia de se ajuntar, reunir as famílias, dado que a maioria das pessoas não trabalham. Então fica aqui o aprendizado. Natal tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Tem alguma coisa a ver com Deus? Tem alguma coisa a ver com o nascimento de Jesus? Não, não tem. Isso é fruto da imaginação humana, fruto das interpretações pessoais que as pessoas têm das coisas, fruto das axiologias delas, e eu espero que você, que diz crer em Deus, que diz seguir Cristo Jesus, tome como verdade então o que ele ensinou. Foca no evangelho dele, e que você deveria saber o significado, mas se não sabe, assista ao vídeo que já foi indicado. Foca no evangelho dele, foca viver essa dádiva e com certeza você vai saber como lidar com cada ser humano que o seu caminho cruzar. E para encerrar este vídeo, fechar este conteúdo, eu deixo aqui esta reflexão. Se você se preocupa tanto com o nascimento de Jesus, se você acha que isso é algo importante, reflita no seguinte: ele já nasceu em você? Cristo já se formou em vós? Cristo já está aí desenvolvido dentro de você? Mais do que se preocupar com uma data cronológica, é interessante a gente se ater se Cristo já está formado dentro de nós. Cristo. Não importa a data em que Jesus de Nazaré nasceu, o que importa é se o Cristo já nasceu dentro de cada um de nós, principalmente aqueles que dizem crer no Pai que está nos céus e em sua palavra, que já se fez carne neste mundo e que fica ansiosamente aguardando se fazer carne de novo por meio daqueles que dizem crer no Pai que está nos céus. Eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos e espero que este vídeo tenha aberto a sua mente, expandido e elevado a sua consciência. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!